Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. À medida que mais jogadores começaram a ir para lá, a área de Xifeng se tornou vagarosa. Irmão Feng, eu não estou vendo coisas, certo? Ou eu estou sonhando agora? Blackie esfregou seus olhos enquanto perguntava com incerteza. Xifeng ficou sem palavras. Com um sorriso amargo, ele olhou para o grupo de 3 pessoas que causou esse distúrbio. A recém-chegada não era qualquer uma, ela era o ídolo de Blackie, a deusa Neve Gentil. O corpo de Neve Gentil estava coberto por uma deslumbrante armadura de placas prateada, revelando seu corpo fino e curvilíneo. Adicionando a sua beleza angelical e temperamento frio como a neve, até mesmo os corações das mulheres seriam movidos por ela, assim como um grande grupo de homens. Mesmo Xifeng não podia deixar de admitir que Neve Gentil era a mulher mais perfeita que ele já tinha visto antes, seja em relação à aparência, corpo ou temperamento. Não havia uma única celebridade feminina que pudesse se igualar a ela. Quanto às 2 pessoas de cada lado da Neve Gentil, Xifeng estava muito familiarizado com elas também. Ele já as tinha visto antes em grandes canais de notícias. Elas eram todas especialistas famosas no domínio de Deus. Uma delas também era uma beleza absoluta chamada Zhao Yueru. Se podia ser dito que Neve Gentil possuía um corpo e aparência perfeitos, então Zhao Yueru possuía um corpo e aparência diabolicamente sedutores. Cada um de seus movimentos era como uma tentação que poderia influenciar o coração de uma pessoa. Adicionando o manto vermelho ardente que ela usava, seu corpo irradiava um charme selvagem. Tais encantos desconcertantes fizeram com que muitos homens quisessem ir até ela e atacá-la. Se realmente fizeste tal coisa, então parabéns. Acabaste de ganhar um bilhete de ida diretamente para o inferno. Isso porque palavras como seios grandes, sem cérebro e tão delicada quanto uma flor não se aplicavam a Zhao Yueru. No domínio de Deus, ela tinha outro apelido de Bruxa das Chamas. A razão pela qual ela tinha esse título era por causa da montanha de cadáveres que ela tinha empilhado usando esses jogadores masculinos. Uma vez, um líder de guilda de uma grande guilda tentou atacar Zhao Yueru. Como resultado, a guilda que tinha mais de 100.000 jogadores não existia mais, Zhao Yueru até mesmo caçou seu líder de guilda. O incidente só chegou ao fim quando o líder da guilda foi morto e voltou ao nível 0. Desde então, o título de Bruxa das Chamas foi lançado em Zhao Yueru. Comparada com a deusa da neve e a bruxa das chamas, a sacerdotisa ao lado delas só poderia ser considerada normal. Ela não era excessivamente bonita, suas técnicas não eram ruins, e ela também estava entre as 100 melhores classificações da tabela de líderes de sacerdotes do Reino da Lua Estelar. 2 belezas absolutas mais uma grande beleza, tal combinação tinha criado um cenário brilhante na Floresta Mortal. Centenas de jogadores as cercaram, tentando se familiarizar com as 3 mulheres. Infelizmente, as 3 beldades nem mesmo olharam para eles. Irmã Yueru, essas pessoas são realmente assustadoras. Que tal voltarmos e subirmos de nível? Hehe, Yuir, não tenha medo. Com Neve Gentil aqui, mesmo que você dê a esses homens odiosos e vulgares 10 vezes mais coragem, eles não se atreveriam a vir até aqui. Disse Zhao Yueru com um sorriso, orgulhosamente mostrando seu peito. Neve Gentil apenas acenou com a cabeça em resposta. Em relação a esses homens salivantes e vulgares, ela nem mesmo os colocou em seus olhos. Embora os drops de monstros de elite não sejam ruins, a taxa de drop de livros de habilidades é maior na Floresta Mortal. Se nós não procurarmos por mais alguns livros de habilidades, nós vamos subir de nível muito lentamente no futuro. Neve Gentil disse calmamente. Zhao Yueru acenou com a cabeça em concordância. Embora as 3 tenham matado muitos monstros de elite, o número de livros de habilidades que caíram foi muito pequeno. Até agora, as 3 ainda não tinham aprendido nem mesmo 3 habilidades. Isso estava realmente afetando a utilização de suas forças e a eficiência de farmagem. Grupo efetivo para a Floresta Mortal, procurando por um curandeiro e MT, 3 esperando por 3. Depois de dar algumas olhadas, Xifeng continuou gritando. Embora Neve Gentil e Zhao Yueru fossem de fato atraentes, Xifeng não era mais uma criança. Ele tinha visto muitas belezas, especialmente depois que ele se tornou o capitão de Shadow, muitas belezas se jogariam de bom grado em Xifeng. Quanto a Neve Gentil e Zhao Yueru, era bom o suficiente apenas olhar para elas por prazer. Tais belezas não eram algo em que Xifeng pudesse pensar. Seu principal objetivo agora era ir direto ao assunto. No entanto, os gritos de Xifeng não produziram nenhuma resposta. Nenhum único jogador sequer olhou para ele. Todos eles estavam a olhar e a salivar para o grupo das 3 jogadoras de Neve Gentil. Mesmo Blackie não foi exceção, os seus olhos quase saltaram para fora das órbitas de tanto olhar. Xifeng suspirou, balançando a cabeça impotente e continuou a gritar e recrutar pessoas. Droga, o que esse idiota está falando? Você realmente acha que alguém iria cometer suicídio junto com você na masmorra? Rápido, seu noob de nível 1. Para de me distrair ao olhar para as belezas.
Alguns jogadores começaram a expressar seu descontentamento. Duas beldades de alta qualidade já tinham aparecido, mas em vez de tentar se aproximar delas, Xifeng estava realmente fazendo barulho aqui. O que você faria se essas beldades fossem assustadas? Essa pessoa é interessante. Ele pode realmente atrair a hostilidade de tantas pessoas. Ele fez algo imoral antes. Xiao Yuye revelou um sorriso de lua crescente, rindo enquanto apontava para Xifeng. Zhao Yueru apontou seus olhos para lá também. Ela não sentiu nada de especial em Xifeng. Ele estava até mesmo vestido com roupas esfarrapadas. Zhao Yueru sentiu que Xifeng estava apenas tentando chamar a atenção da multidão. Ela de repente disse com desdém. Ele está definitivamente fazendo isso para chamar nossa atenção. Não vamos nos incomodar com ele e rapidamente juntar 3 pessoas para entrar na masmorra. Em relação ao número de homens que tentaram atrair a atenção delas, havia muitos deles. Zhao Yueru tinha visto todos os tipos de métodos que esses homens tinham usado antes, e o método de Xifeng não era uma visão rara, mas sim ultrapassado. Neve Gentil não expressou nenhuma opinião, apenas deu uma olhada em Xifeng. Ela sentiu um sentimento estranho vindo de Xifeng, este era o espírito de uma espada escondida. Neve Gentil estava especialmente preocupada com o atiçador de brasas pendurado na cintura de Xifeng. Neve Gentil, aconteceu alguma coisa? Zhao Yueru olhou curiosamente para Neve Gentil. Ela não entendia por que Neve Gentil continuava olhando para o extremamente comum Xifeng. Não é nada. Talvez seja apenas minha imaginação. Nós deveríamos nos apressar e recrutar algumas pessoas. Neve Gentil balançou a cabeça, não olhando mais para o atiçador de brasas na cintura de Xifeng. Originalmente, o grupo de Xifeng já tinha problemas para recrutar pessoas. Entretanto, por causa da única frase de Zhao Yueru, ninguém mais prestou atenção no grupo de Xifeng, mesmo que seu grupo tivesse um especialista presente. Xifeng expressou sua impotência ao ver as centenas de jogadores fazendo fila na frente de Zhao Yueru. A chegada das 3 mulheres foi realmente em má hora. Irmão Feng, por que não vamos até lá também? Desapareça. Quem você acha que sou? Xifeng revirou os olhos para Blackie. Esse sujeito era muito sem vergonha, esquecendo a amizade depois de encontrar o amor. Em vez disso, Neve Solitária era o melhor. Ele era um homem verdadeiramente honesto. No começo, Neve Solitária só tinha dado alguns olhares, mas parou depois de dar alguns elogios. Ele tinha até mesmo ajudado Xifeng a recrutar pessoas ao seu lado. Blackie não se atreveu a falar novamente depois de ser repreendido por Xifeng. Ele só podia olhar silenciosamente com inveja para aqueles jogadores na fila. Mais de 10 minutos depois, Xifeng ainda não tinha recrutado uma única pessoa. Da mesma forma, o grupo de Neve Gentil também não tinha recrutado uma única pessoa. No entanto, no caso de Xifeng, era porque ninguém tinha vindo se juntar ao seu grupo. Enquanto que para o grupo de Neve Gentil, foi porque os jogadores que queriam se juntar não correspondiam às suas especificações. Um grupo estava no céu, enquanto o outro estava na terra. Xifeng não tinha mais escolhas. Ele não podia simplesmente continuar se arrastando dessa maneira, seu tempo era precioso. Ele só poderia fazer exceções no recrutamento. Grupo eficiente para a Floresta Mortal, nós temos um especialista liderando o grupo, limpo em uma tentativa, sem limite de níveis, procurando por curandeiros e causadores de dano, 3 esperando por 3. No entanto, as palavras de Xifeng fizeram com que muitos jogadores enviassem olhares de desdém. Mesmo se você estivesse tentando atrair atenção, você deveria ter uma linha mais baixa. Atualmente, já havia dezenas de jogadores de nível 2 que tinham morrido fora da masmorra. Cada um deles tinha dito que a Floresta Mortal era impossível de limpar. Por outro lado, Xifeng disse que seu grupo não tinha limites de nível. Então ele não estava tentando dizer que ele só precisava de uma pessoa para limpar a Floresta Mortal? Isso era possível? No entanto, a linha inferior de Xifeng ainda tinha atraído a atenção de alguns jogadores. Dentro de alguns momentos, um grupo de jogadores de nível 1 tinha vindo correndo para se juntar. Dezenas de jogadores de nível 1 vieram correndo. A área em frente ao grupo de Xifeng também começou a ficar animada. Essa pessoa é realmente incrível. Ele está tão desesperado para entrar na masmorra que ele até quer novatos de nível 1. Será que ele não sabe que já houve um grupo de elite de nível 2 que retornou depois de morrer? Quem é que se importa com ele? Afinal, um novato é um novato. Não vamos ser capazes de entender os seus pensamentos. A longa fila de jogadores de nível 2 começou a rir um após o outro das ações de Xifeng. Todos eles queriam ver Xifeng se tornar uma piada. Esses caras são realmente interessantes. Mesmo eu não tenho muita confiança em limpar a Floresta Mortal, mas eles realmente querem limpá-la com um grupo de jogadores de nível 1. Os lábios de Zhao Yueru se curvaram levemente, revelando um sorriso exuberante enquanto ela olhava na direção de Xifeng. Sua voz carregava um toque de ridículo e desdém. Neve Gentil também lançou um olhar em direção a Xifeng à distância.
O temperamento de Xifeng era tanto calmo quanto confiante. Ele não ficou com raiva por ter sido ridicularizado. Cada um de seus movimentos era muito maduro, não muito diferente dos especialistas no domínio de Deus que ela tinha visto antes. No entanto, ela não entendia de onde vinha a confiança de Xifeng. Floresta Mortal era a primeira masmorra da cidade Folha Vermelha, e também era a primeira vez que todos estavam em contato com uma masmorra no domínio de Deus, suas dificuldades eram desconhecidas. Mesmo os grupos de elite das guildas escolheriam cuidadosamente seus membros antes de entrar na masmorra. Por outro lado, Xifeng não se importava nem um pouco, como se apenas reunir 6 jogadores fosse bom o suficiente. Talvez eu esteja apenas pensando demais nas coisas. Ele é apenas um jogador de nível 1, então como ele poderia limpar a Floresta Mortal? Neve Gentil acariciou seu cabelo elegante, seu coração não estava mais pensando sobre as ações estranhas de Xifeng. Ela olhou para sua mão, para as informações dos jogadores exibidas nela. Invocador nível 2, ataque mágico 28, HP 150, defesa 8, velocidade de movimento 4. Falhou. Próximo. Depois disso, outro amaldiçoador deu um passo à frente. A pessoa tensamente enviou seus próprios atributos para a deusa da neve, Neve Gentil. Do outro lado, Xifeng também estava olhando para os dados do jogador. Embora ele não tivesse escolar a não ser uma linha inferior, ele tinha uma linha inferior. O equipamento e os níveis desses jogadores de nível 1 eram muito piores do que os jogadores de nível 2 que o grupo da Neve Gentil estava recrutando. No entanto, eles ainda eram jogadores. Contanto que eles não simplesmente adicionassem seus 8 pontos de atributo grátis logo no início, a chance de limpar a Floresta Mortal com um grupo de 6 homens era muito alta. Quanto aos guerreiros de escudo e cavaleiros guardiões que apenas adicionaram força ou trabalho com armas mas não adicionaram agilidade, todos eles foram rejeitados. E irmão mais velho, por favor, jogue comigo. Embora eu seja apenas um cavaleiro guardião de nível 1, eu tenho uma peça de equipamento comum de nível 0. Além disso, todos os meus 8 pontos de atributo ainda estão disponíveis. Eu posso adicioná-los completamente de acordo com suas necessidades. Um jovem chamado Kola implorou, seus olhos cheios de expectativas. Xifeng ficou um pouco surpreso. Um cavaleiro guardião que não adicionou quaisquer pontos de atributo poderia realmente alcançar o nível 1. Era uma obra-prima. Era preciso saber que os cavaleiros guardiões tinham um ataque muito baixo, tornando difícil matar monstros. Normalmente, eles se juntavam para matar monstros. Para aumentar a eficiência da moagem, eles adicionavam alguns pontos de força. Caso contrário, o aumento de nível seria muito lento. Cavaleiro Guardião Kola? Quando Xifeng olhou para o rosto de Kola, e também para seu corpo alto e musculoso, ele sentiu que era um pouco familiar. De repente, ele entrou em um pensamento profundo. Sua memória parecia ter uma pessoa assim nela. É isso mesmo. É o Urso Tirano. Xifeng conseguiu lembrar-se, o nome do Urso Tirano era Kola. Urso Tirano era o tanque central da guilda de primeira categoria, Estrelas Brilhantes. Durante os primeiros períodos do domínio de Deus, Urso Tirano foi constantemente mal sucedido. Ele foi até mesmo expulso pela guilda de terceira categoria, Coroa do Céu. Depois de entrar na Estrelas Brilhantes, Kola de repente começou a brilhar. Ele deixou de ser um tanque de um grupo normal para se tornar o tanque de um grupo de elite da guilda. Ele foi classificado em 15º lugar na tabela de classificação dos Cavaleiros Guardiões do Reino da Lua Estelar. Kola era conhecido por ser capaz tanto de atacar quanto de defender. Xifeng nunca tinha pensado que o Urso Tirano iria correr até ele por conta própria. Kola era uma pessoa tão tímida, também. Era totalmente diferente do Urso Tirano de 10 anos atrás. De repente, Xifeng teve uma ideia. Atualmente, o Urso Tirano ainda não tinha se juntado à Coroa do Céu, para não mencionar as Estrelas Brilhantes. Se Xifeng pudesse roubar Kola e transformá-lo em seu próprio tanque, então a entrada nas masmorras no futuro não seria muito mais fácil? E irmão mais velho, eu garanto que vou absolutamente ouvir seus comandos quando estiver dentro da masmorra. Por favor, considere isso. O tom de Kola carregava traços de súplica. Xifeng quase soltou uma gargalhada. O grande Urso Tirano iria realmente falar em tons tão sussurrados apenas por uma posição na masmorra. No entanto, Xifeng ainda se conteve. Os jogadores de nível 1 que tinham vindo aqui, todos tinham esperanças de ter sorte. Os outros grupos que entraram na Floresta Mortal com jogadores de nível 2 já não eram bons, sem mencionar os jogadores de nível 1 como eles. Se eles pudessem entrar uma vez na Floresta Mortal e felizmente obter uma ou duas peças de equipamento, então isso seria de grande ajuda para o seu desenvolvimento futuro. Naquela época, entrar em uma grande guilda se tornaria muito mais fácil. Tudo bem, eu posso adicioná-lo. O rosto de Xifeng ficou sério quando ele disse. No entanto, você deve saber que trazer um novato de nível 1 como você para a Floresta Mortal não é fácil.
Eu não posso simplesmente carregá-lo através da Floresta Mortal, e então depois que você conseguir equipamentos, você se junta a alguns outros grupos de elite. Eu não estaria apenas me esforçando por nada? Quando Xi Feng terminou seu discurso, alguns jogadores de nível 1 de repente enviaram olhares de desdém. Você não era também um noob de nível 1? No entanto, Xi Feng não se importava com o que essas pessoas sentiam. Ele continuou dizendo: Eu desejo formar um grupo estável. Mesmo se precisarmos de membros, será com a estabilidade como prioridade. Se vocês desejam entrar na masmorra, vocês precisam estar preparados para o longo prazo. Quando eu chamar para entrar nas masmorras, vocês têm que vir. Não podem rejeitar porque tem outros assuntos. Então, qual será a escolha de vocês? Quando os outros jogadores ouviram Xi Feng dizer isso, eles de repente ficaram quietos. As intenções de Xi Feng eram muito claras. Se vocês quiserem entrar no grupo, então vocês não serão capazes de entrar em outros grupos no futuro, sem mencionar entrar em uma guilda. Todos sabiam que entrar numa guilda era o melhor método para aumentar sua própria força rapidamente. Atualmente, eles não tinham as qualificações para entrar em qualquer uma dessas guildas. Então, eles estavam aqui para tentar a sorte, na esperança de obter uma ou duas peças de equipamento. Eles poderiam até mesmo ser capazes de se juntar a essas guildas depois. Então, como eles seriam capazes de desistir de suas chances de entrar em uma boa guilda apenas para entrar em uma masmorra? Kola também nunca tinha imaginado que Xi Feng daria tal exigência. No entanto, ele ainda era razoável. Não se pode simplesmente esperar que outras pessoas nos criem e depois ir embora quando nos tornamos fortes. No entanto, Xi Feng não tinha persuasão quando ele disse essas palavras. Neste momento, Blackie se levantou e disse furiosamente: Só de olhar para vocês, novatos, não há ninguém que iria querer vocês na masmorra. E vocês ainda querem entrar para uma guilda no futuro e aproveitar os benefícios dela. Estão pensando que são peritos, ou estão pensando que somos idiotas? Kola pensou que o que Blackie, o perito, tinha dito fazia sentido. Mesmo um especialista de nível 2 com 3 peças de equipamento de bronze estava nesse grupo, enquanto Kola era apenas um novato noob. Então, que direito ele tinha de reclamar? E muito obrigado pelas dicas do grande irmão especialista. O irmãozinho definitivamente vai se esforçar para cumprir seu próprio papel. Kola agradeceu continuamente a Blackie. Blackie sentiu-se um pouco desconfortável por ser agradecido e referido como um especialista por Kola. Blackie era apenas um completo impostor de um perito. No entanto, ser chamado assim por alguém fez Blackie querer se tornar um especialista no domínio de Deus ainda mais. Blackie, muito bem feito. Xi Feng estendeu um polegar para cima, silenciosamente elogiando Blackie. Xi Feng nunca imaginou que Blackie iria domar o urso tirano assim. O urso tirano também tinha chamado Blackie de irmão mais velho com um rosto cheio de respeito. Blackie de repente ficou confuso. Ele não entendia o que ele tinha feito que valia a pena ser elogiado por Xi Feng. No entanto, ele ainda estava muito feliz. Pelo menos ele tinha feito algo para Xi Feng, embora ele não soubesse o que ele tinha feito exatamente. Mais de 10 minutos depois, Xi Feng finalmente reuniu 6 jogadores. Eles poderiam começar a entrar na masmorra agora. Fim dos capítulos 22 e 23. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!